amigo internauta, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do F5 Podcast. Iniciando a partir de agora e desejar aqui o nosso boa noite para você, nosso grande N. Araújo. Boa noite, GK, boa noite, internautas. É um grande prazer estar com vocês mais uma vez aqui na nossa bancada para trazer assim, histórias maravilhosas para você que já está ligado no F5 Podcast. É o F5 Podcast que sempre traz grandes nomes aqui do nosso município, da região, para essa bancada. Né? Pessoas que a gente sempre diz, né, Nonato, que são bons exemplos para a nossa sociedade. E Piracuruca é uma sociedade que tem grandes personalidades femininas que são destaque e que mostram o potencial da força da mulher que nós temos aqui no nosso município. Cara, Piracuruca sempre foi, assim, sempre teve um destaque todo especial. Eu poderia citar aqui a poetisa Luísa Amélia, Sim. Uma das primeiras mulheres a figurar na Academia de Letras do Piauí, e a famosa Laura Mendes, uma piracuruquense que quebrou tabus e paradigmas, né? E hoje a gente vai estar aqui com uma dessas mulheres que também desafia até o machismo, como é que se poderia falar, GK? O tradicionalismo machista. O tradicionalismo. Quebrando tabus. Ampliando seus espaços, não só dela, mas de todas as mulheres que ela representa. Exatamente. Aqui no município de Piracuruca. É uma pessoa muito querida aqui por todos os piracuruquenses e que a gente hoje vai ter o prazer de tê-la aqui na nossa bancada. Com vocês, Torquata Sampaio. Seja bem-vinda aqui à nossa bancada. Maria Torquata de Sampaio Brito, né? Nossa, boa noite, obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite hoje de estar aqui, né, junto conosco no F5 Podcast. A Torquata, Nonato, que hoje está vereadora, mas ela que, como você frisou, dessa força feminina, desse exemplo de força feminina que a gente tem, ela já, com o seu trabalho, com o seu carisma, com a sua vontade, já ocupou vários espaços. E é um grande exemplo para as mulheres piracuruquenses, principalmente para as mais novas, né, que estão chegando, tem ela como um potencial. A Torquata, ela é vereadora, ela é assistente social, ela já foi professora, já é comerciante, né, já teve tantas funções. Já dirigiu o Centro de Convivência do Idoso. Isso, já fundou a associação aqui em Piracuruca, já foi presidente de associação. A Torquata realmente é uma daquelas figuras que representa assim, dignamente a mulher piracuruquense. Mas, como a gente sempre faz aquela pergunta tradicional, o internauta quer saber, Torquata, quem é a Torquata? Como é que você poderia se apresentar aqui para os nossos ouvintes? Primeiramente, boa noite GK, boa noite amigo Nonato Araújo, boa noite também ao Renan, que está aqui com a gente. E boa noite especial a você que está nos acompanhando nessa noite. Bem, Nonato, a mulher Torquata, ela é uma mulher simples, porém otimista, que eu sempre busquei os meus objetivos. Sou uma mulher sonhadora e, acima de tudo, eu sou uma mulher forte e perseverante em todos os meus objetivos. Olha que beleza. E uma mulher, ela foi muito gentil agora, mas ela tem um diferencial ainda maior. É uma mulher de muita fé e devoção. Né? Inclusive, quando ela inicia os seus pronunciamentos na sessão, tem um clichê lá, né? Sempre. Eu costumo dizer que a gente tem que iniciar em tudo que você vai fazer na vida, agradecendo a Deus. Agradecendo pela oportunidade daquele momento que você está vivendo, porque, amigo Nonato e GK, cada momento tem que ser registrado e agradecido. Eu costumo dizer que a gratidão, ela gera positividade na nossa vida. Eu sou muito grata a Deus nessa mulher que Ele me transformou, né? Nessa mulher que, com muita determinação, coragem, fé, está vencendo muitos obstáculos. Enfrentando muitos... comemorando as vitórias. Sim, com certeza.
Com certeza. A Torquata que a gente conhece hoje, essa mulher citadina, ela é uma mulher que nasceu no interior, não é? Na zona rural, né? Sim, nasci no Cruz. Eu sempre digo, Nonato, que existe uma coisa que eu jamais vou omitir. São as minhas raízes. Eu sou filha de lavrador, filha do lavrador Pedro do Cruz, como assim era conhecido, e da professora Maria das Dores, no qual morei a minha infância entre a localidade Cruz, onde eu nasci, e a localidade Onça, onde meus avós maternos, né, moravam. E assim, como filha de lavrador, meu pai, além de lavrador, também era comerciante, né, um pequeno comerciante, era pescador, e daí a gente aprendeu muito, principalmente a valorizar, né, o trabalho. Bacana. Então, a gente veio de uma família bem simples, humilde, como eu falei. Meu pai mal sabia ler e escrever, mas sempre foi uma pessoa que se destacou pela maneira, a maneira carinhosa que ele tratava as pessoas, delicada, atenção. E a minha mãe, como muita gente aqui no município conhece, além de professora aposentada, ela também é rezadeira, olha aí, né? rapaz. Onde a gente tem um orgulho muito grande de dizer que em muitos momentos, momentos de aflição de algumas mães, ela está lá, né, dando toda a atenção e a gente vê no olhar dela que aquilo tudo ela faz com muito prazer, com muito carinho. E para mim sempre será uma inspiração como mulher. Bacana. Como é o nome dela, da sua mãe completa? Maria das Dores, Maria das Dores. Sampaio Souza. Pronto, um abraço para Dona Maria das Dores, é uma pessoa que a gente gosta muito aqui na cidade de Piracuruca. Parabéns pela filha que a senhora nos deu aqui para o município, né, cara? Essa mulher batalhadora, guerreira e vencedora. E diante dessas concepções que você já citou aí, vivenciadas, com o tempo, elas chegaram a mudar? GK, as minhas concepções, elas continuam as mesmas. Como falei antes, né? Sempre eu tive garra, perseverança, determinação. E assim, eu acredito que com garra, determinação, a gente consegue chegar onde a gente quer, né? E a minha vida pública, ela iniciou eu já era casada, né? Então é por isso que eu digo que a determinação e a perseverança, elas andam juntas. E eu comecei essa vida pública impulsionada por uma comunidade na qual eu casei, morei 1 ano aqui no bairro de Fátima, perto da minha mãe, e fui para o bairro Baixa da Ema, em 1993. E naquele bairro eu morei 15 anos. Então, onde eu cheguei lá, a gente via todas as necessidades, a gente via a necessidade de alguém que articulasse, a necessidade de alguém que pudesse estar levando, sendo a ponte, né, dos problemas e das necessidades daquele bairro até o poder público. E aí eu iniciei, né, a associação, fundei a Associação de Moradores do Bairro Baixa da Ema. Na época, GK, eu não tinha nenhuma experiência com a associação, então eu tive instruções de alguém que já tinha embasamento nessa parte, para construir o estatuto, enfim, a documentação necessária para iniciar essa associação, onde eu tive a ajuda, colaboração da amiga da Luz Fonseca e também da dona Fátima, que eu não sei o sobrenome, mas a gente chamava Fátima da Barroca, isso. Então a Fátima Silva, isso. Onde nos ajudaram e contribuíram muito com a formação dessa associação. E através dessa associação a gente conseguiu muitas conquistas para aquele bairro, muitas melhorias, né? E daí onde eu digo que as minhas concepções,
não mudaram de lá até aqui. Uma coisa interessante, dona Torquato, é que eu chamo sempre a Torquato de dona Torquato, né? Já tem Me uma envelhece convivência. um pouco, né? Mas Somos tudo quase bem. contemporâneos, praticamente. E aí, o que eu observo é que a grande maioria dos políticos, eles chegam na vereança, na prefeitura, na Câmara dos Deputados, assim, quase que de paraquedas. Eles não tiveram essa experiência social. Eu acho De organização social. Esse Né? processo A que gente, Torquato passou. quando a Torquato falou aqui na Dona Fátima, da Luz, são duas mulheres exemplos de ativistas social aqui do município, né? É bom que a gente frise, porque vai ter internauta lá do sul que não vai conhecê-las, e a gente está aqui parabenizando essas duas guerreiras pela história. E a Dona Torquato não é diferente, ela também começou nesse mesmo segmento, percebeu as necessidades da população, e aí a partir dessas necessidades você entendeu que você poderia fazer muito mais ingressando na vida pública para poder ter mais voz e representar melhor essa comunidade. Eu acho que foi isso, não é, Torquato? Com certeza. Nonato, e também eu não posso deixar passar em branco quando você falou da questão da cumplicidade e dessas duas grandes mulheres, né, que já tinham essa certa experiência. O político, o homem público, a mulher pública, ela tem que, eu acredito, isso é um pensamento e uma concepção minha, ele tem que ter humildade. E ele tem que ter humildade, meu amigo GK, para dizer que não sabe, que pediu ajuda a alguém, porque nem eu, nem ninguém sabe de tudo. Então, eu sou muito grata por tudo e por todas as pessoas que me ajudaram até aqui, que contribuíram com essa evolução, né, da minha carreira pública, com a evolução da minha carreira como empresária. Então, eu não posso deixar de citar pessoas que me ajudaram no início. Perfeito. Mas também queria citar o bairro Baixa da Ema. Foi onde eu nasci. Foi onde me adotaram como mulher pública. Você tem assim uma certa predileção, né, pelo bairro. Até porque, Nonato, se você observar, na minha família, tanto do lado do meu pai como da minha mãe, eu não tenho antecedentes políticos. Ninguém da minha família eu tive como exemplo para seguir politicamente. Então, eu posso dizer, como eu costumo falar, que eu construí a minha vida pública embasada na necessidade, principalmente daquela classe menos favorecida, que não tinha vez, que não tinha voz. E foi dentro da Associação de Moradores, da sigla ASEMA, foi que a Torquata, Mulher Pública, nasceu. Eu sou muito grata, principalmente pelos moradores daquele bairro. E está aí a importância, né, de uma vida em sociedade organizada, né? Surgiu a necessidade de fundar a associação, Sim. mas mediante todas as necessidades da associação, colocada em plenário, discutida, levada ao poder público municipal, acabou que a comunidade viu a necessidade de bancar um representante, né, de ter um representante na Câmara de Vereadores de Piracuruca. E aí foi aonde você conseguiu ajudar ainda mais o bairro, né? Pronto, o bairro GK... Porque a gente sabe que os poderes das associações, ela vai muito na questão da reivindicação, mas as decisões, Sim. né, elas vêm eu posso até citar dos gestores, dos legisladores. como uma das principais a primeira vitória que a gente teve no nosso bairro, naquela época, foi a questão da necessidade de uma horta comunitária, onde a gente pudesse gerar renda, né? Gerar renda para as famílias. Por quê? Porque a maioria das famílias que ali moravam eram pessoas que não tinham renda, né? E aí, na associação, a gente iniciou trazendo, através do grande parceiro, na época, Sebrae. Isso é economia solidária, viu, Dona? Muitos cursos, né, muitos cursos profissionalizantes, onde um deles foi o de hortaliças. A gestão, na época, também contribuía, e assim, enfim, a gestão municipal, que era, o doutor Raimundo era o prefeito nessa época, que também contribuía contribuiu com a
doação do terreno, enfim. Atendeu as reivindicações da certeza. comunidade. Então, essa foi a primeira das reivindicações e das conquistas que a gente conseguiu para aquele bairro. Então, daí foi desencadeando tantas outras necessidades aparecendo e a gente correndo atrás, né, procurando parceiros. E, como eu sempre digo, a vereadora Torquata, ela é uma mulher que sonha muito alto. Porque é uma moça que veio da zona rural para Piracuruca e não me envergonho de contar a minha vida. Eu era uma criança, Nonato, que tinha medo até de avião, GK. Eu imaginava que era um extraterrestre que estava baixando. Você vê as informações que a gente tinha naquela região, né? Na zona rural, naquela época. Então, eu sempre pensei assim, um dia eu estava botando as cabras do meu avô para o chiqueiro, no final de tarde, e eu nunca esqueço dessa história. Passou um avião e eu estava com a Filipa, em cima de um morro. E eu disse, um dia nós ainda vamos andar de avião. O medo virou um desafio. Um desejo. Um desejo. Então, a nossa vida tem que ser assim, tem que partir esses desejos de crescimento. E é assim que a vida da gente vai, dia a dia, desenrolando, né? E esses desafios, é o que te motiva? Com certeza. Com certeza. Eu estava observando essa questão da vida política sua, Torquato. Aqui em Piracuruca, se a gente tomar como parâmetro a questão da política em si, né? De 1893 até 1930, que eram os vereadores já chamados de conselheiros. De 32 para cá, passaram a ser vereador, né? Nós só vamos ter mulher na Câmara dos Vereadores com a dona Adelaide. Se eu não me engano, foi em 1967. Então, foram poucas mulheres que estiveram ali representando Piracuruca e, de certa forma, representando as mulheres, certo? Porque quando você tem uma mulher lá na Câmara, eu acredito que o público feminino se sente representado nas suas demandas, não é? Com certeza. Então, assim, você já é uma vereadora de 3 legislaturas, né? Conte para nós como é que foi a primeira, a segunda, a terceira, como é que foi essas vitórias? Teve alguns fracassos no início, como é que foi isso? E qual a mensagem para as mulheres que estão nos assistindo, as jovens mulheres, e no âmbito geral, também para ingressar na política? E né? só antes dela começar, pessoal, é interessante a gente relatar essas histórias, porque é a partir de casos como o da Torquata que a gente quer fomentar nos jovens essa vontade de ingressar na vida pública, porque a gente reclama muito do poder público, mas a gente não quer se colocar a um cargo eletivo para poder representar essas demandas que a gente tanto questiona, né? E o primeiro passo é o voto, né? Exatamente. E quando a gente não vota, outra pessoa vota por gente, escolhe por Então, assim, como é que foi, dona Torquata, esse ingresso? Pronto, eu queria começar do começo. Fica à vontade. De 1930 para cá, que eu nem era nascida ainda e nem vocês, mas eu já considero... Eu tô quase chegando. Eu já considero que foi a primeira conquista das mulheres, que foi o direito ao voto. Verdade. Então, de 1930 para cá, dia após dia, ano após ano, a gente vai conquistando um espaço. Eu acredito que em todos os lugares hoje, né, em todas as instâncias. E não foi fácil, GK, porque em 2004 foi a minha primeira eleição. Eu comecei falando para você da Associação de Moradores. Então, de lá desencadeou essa ideia de que tinha que sair um representante do bairro. E aí a gente colocou em votação na associação, na época, né? E nessa época, citaram 2 nomes. Torquata e uma outra pessoa do bairro, que não me recordo o nome agora. E aí a gente acabou
embarcando nesse sonho, nessa ideia, e tivemos o primeiro passo, que nos filiar a um partido, né? Na época que era o PL, e PFL, aliás, que a gente se candidatou, e o que é que aconteceu? 391 eleitores votaram na candidata Torquata, que não tinha nenhum político apoiando, que não tinha um poder aquisitivo. Mas tinha o povo. Mas tinha o principal, que era o voto da população que queria ter um representante. E aí foi desestimulador, porque eu fiquei, meu Deus, porque assim, a gente entra com aquela garra de que vai ganhar. Tem aquele período eleitoral, tem o apoio da comunidade, tem a família, que eu não posso esquecer, que é a grande base. Sem ela, a gente não pode nem pensar em entrar num projeto tão grandioso. O primeiro apoio já foi dentro de casa? Já foi dentro de casa. Com o Raimundo? Não, o Raimundo não quis, não. O Raimundo, ele disse que não já resistiu. foi o desafio, foi? Mas aí é onde eu lhe digo que tem que ter uma determinação. Se você quer correr atrás de um sonho, você não pode só falar, você tem que perseverar e tem que correr atrás. E daí a gente perdeu, 2004. Fiquei meio desestimulada, mas pensei. Mesmo assim, já conseguimos muito para o nosso bairro. Já tínhamos conseguido extensão de rede elétrica e de água. Já tínhamos conseguido a horta comunitária. E aí eu disse, não vou desistir. Teve 2008, me candidatei novamente, onde eu tive 462 votos. Está crescendo. Então, o que é que acontece? O marido, aí perdi de novo. O popularmente dizendo, a porca comeu de novo, né? E aí o que é que acontece? A gente sofreu a decepção da perda mais uma vez. O Raimundo, meu esposo, falou, não, pois pronto, você não vai mais não. Aí eu olhei para ele e disse, olha, eu assisti uma vez o presidente Lula dizendo que tem que ser 3 vezes para crer. Então, vou entrar de novo. Ele disse, eu não vou te ajudar em nenhum voto, não vou andar em na casa de ninguém. Que isso, enfim. Raimundo. Então, o que é que acontece? Ele viu que já eram 2 vezes. Só da boca para fora. Pois é, mas aquilo ali, Nonato, me impulsionou, onde eu pensei, se a votação aumentou, por que parar? Estava no caminho certo. Então, sinal que eu estava no caminho certo. E aí chegou 2012, e aí eu coloquei meu nome à disposição novamente, pleiteei mais uma eleição, onde eu não posso esquecer jamais do apoio incondicional da minha família, mais uma vez, da família também do meu esposo, do Raimundo, onde teve uma união bem maior, tendo em vista que teve um crescimento de votos, né? E também tive um apoio de um grande amigo da família, onde no passado também meu pai, minha mãe, a gente tinha votado nele, que era do ex-vereador Antônio Albino. Sim, seu Antônio. Uma pessoa que contribuiu muito com Piracuruca, principalmente na área da saúde, né? E aí a gente chegou ao êxito, né, na eleição de 2012, com 747 votos, né, ficando eleita em 5º lugar dos 11 em Piracuruca. E única mulher na legislatura de 2012. De 11 vereadores, fui a única mulher que conseguiu, né, a eleição em 2012. Então, a gente... o que eu posso dizer sempre, continuo falando, é gratidão a Deus e ao meu povo. Né? Que daí para cá a gente continuou fazendo um trabalho e buscando ações não só para o bairro Baixa da Ema, como também para os demais bairros de Piracuruca e, em especial, bairro de Fátima, onde eu tive sempre uma votação expressiva nas urnas, tanto do bairro de Fátima como do bairro Baixa da Ema.
E em 2012, Nonato, foi assim mais emocionante ainda, porque de todas as sessões eleitorais da cidade e da zona rural, eu tive votos. Então, o que eu podia entender naquele momento era que eu estava, a minha história estava se expandindo para todo o município, onde todas as pessoas já tinham conhecimento de quem era a candidata Torquata, que não tinha sido eleita um pleito, nem o outro, mas que em 2012 a gente chegou a essa votação expressiva. Muito bom. Bacana. E daí para frente a gente continuou. 2016 tive algumas pessoas que diziam assim, não, de candidata novamente não, que o difícil não é se eleger não, o difícil é se reeleger. Mas como sempre eu tenho projetos e planos grandiosos, tentei novamente, fui eleita novamente, com 939 votos, seguindo, trabalhando, continuando o mesmo serviço e atuando em várias áreas, né, do município. Também continuei o processo, né, e o projeto de crescimento, de continuar sendo a voz do nosso povo, onde me candidatei novamente em 2020. E, mais uma vez, o povo mostrou que o reflexo do trabalho da vereadora Torquata sempre sai nas urnas de Piracuruca. Beleza. O GK, o nosso Sombra está querendo fazer uma pergunta, mas ele mandou aqui um... Não é em si uma pergunta, é em falar que a história da Torquata, ela usou a política para continuar fazendo bem à população, né? Ela tentou 3 vezes, né? E conseguiu, e assim fez valer o seu sonho, que faz até hoje, né? Como, por exemplo, a gente tem alguns candidatos que entram por esporte, que entram na campanha política para tentar se eleger e não consegue, desiste porque vê a realidade, não é eleito e acaba tendo uma decepção e não quer, e acaba dizendo que a política não é essas coisas. Então, eu acredito que ainda hoje, aqui no nosso município, a população ainda apresentou os candidatos que realmente fazem isso. Tanto é que tem pessoas que entram pela primeira vez e já tem um serviço prestado, ela tem já uma facilidade para ser eleita, reconhecida, porque já tem um trabalho. Se não fosse assim, com certeza Piracuruca era repleta aí de representantes que entrariam na política mesmo só por esporte, né? Para dizer que é vereador e não fazer nada à população. É verdade. Agora, na nossa pré-entrevista, Torquata, você falou que o machismo ainda existente é o que te decepciona. Na política, ela está escancarada ainda, de uma forma bem preconceituosa, ou você coloca isso num contexto geral? Com certeza. Eu não poderia dizer que só na política. Eu acho que o machismo, ele inicia dentro das famílias, dentro de casa. E de lá, ele vai até as instituições. Por que eu digo isso? Eu passei aqui, GK, eu falei aqui sobre as minhas 3 eleições consecutivas. 2 delas, eu fiquei única vereadora mulher naquela casa, onde eu vejo oportunidade de também deixar o meu trabalho como presidente. Fui secretária, fui vice-presidente, sou uma pessoa articuladora e eu vejo um ponto negativo nisso, meu amigo Nonato, porque eu me sinto, né, que existe esse preconceito, esse machismo. E eu estou dando um exemplo aqui dentro de Piracuruca, mas não é só aqui não. Se você analisar quantos prefeitos homens tem no Brasil, quantas prefeitas mulheres, a única, ou melhor, uma das vantagens que eu vejo é que, graças a Deus,
pouco a pouco, degrau a degrau, nós estamos evoluindo. Mas eu ainda me sinto decepcionada. Porque, assim, no meu primeiro mandato, eu vi, para mim, o meu maior desafio dentro da Câmara de Vereadores foi conquistar a confiança e o respeito de todos os meus colegas vereadores. Quem me acompanha desde o início sabe, eu não preciso jamais, nunca, subir num palanque nem numa tribuna para falar mal de nenhum dos meus colegas. Porque eu preciso de espaço para mostrar é o meu trabalho. E eu acho que foi isso que fez com que eu adquirisse, Nonato, esse respeito, essa atenção. Hoje eu tenho parceiros, colegas de trabalho, tenho situação e oposição, mas eu não tenho inimigos políticos. Então, eu sou agradecida por já ter conseguido essa parte fundamental, que é a questão do respeito, né, entre os colegas. Mas eu ainda vejo essa questão do machismo ainda muito aflorado no Brasil, não é só em Piracuruca. Se você for estudar a história da política piracuruquense, você percebe que desde 1893, quando começou a ter os governantes aqui, que no início era chamado de intendentes. Uhum. Aí, depois na década de 30, já passou a ser chamado de prefeito. Até hoje, nós não tivemos uma mulher como prefeita em Piracuruca, certo? Assim, a gente percebe que é preciso que esses vultos, né, o vulto feminino, ele ganhe espaço e projeção também nesse cenário, né? Eu percebo que você tem assim uma ideia de crescência na política. Então você começou como líder de bairro, de associação, chegou a ser vereadora. Eu creio que você deve almejar ser presidente da Câmara. Sim. Né? Sim. E quem sabe um cargo eletivo ao executivo local. É isso ou eu estou enganado? Não, você está certo, porque como eu falei desde o início, a gente tem que ter perseverança no sonho. E eu não sonho pequeno. Hoje eu sou uma mulher de 48 anos, casei aos 16. Então eu construí uma história, não só familiar, mas uma história, uma vida pública, que acredito eu que muitos duvidariam, meu amigo GK. Por não ter uma estrutura, por não ter alguém da minha família, um antepassado que pudesse me inspirar, né, familiar, mas mediante a necessidade de um povo, de uma classe, né, que são os menos favorecidos, foi que eu vi essa necessidade de colocar o meu nome à disposição. E eu vejo, Nonato, que dia após dia eu trabalho para subir degraus. Né? Onde a experiência do dia a dia vai nos preparando para que um dia a gente possa, sim, dizer, sem nenhum preconceito, sem nenhuma maldade, que não só o homem, como uma mulher pode, sim, conduzir o poder executivo no município de Piracuruca. E eu, com certeza, com muita fé em Deus, parcerias e muito trabalho, eu almejo, sim, chegar um dia a me candidatar, a disputar essa vaga de prefeita de Piracuruca. Olha só que interessante, Jacá, é porque a biografia da Torquato, ela é muito... É preciso que a gente conheça. A Torquato, ela não só quer ganhar experiência atuando, mas é uma pessoa que valoriza a educação. Sim. Então, assim, a Torquato hoje, ela é um nível superior, né, formada em assistência social, né, pós-graduada em gestão pública municipal. Então, assim, a gente percebe que não somente ganhar experiência, ela também está estudando, se capacitando para atuar nessa área que você se disponibilizou.
é isso, né? Eu acredito que seja mais ou menos nesse sentido. Sim, com certeza. Nonato, eu sou exemplo de superação nessa área da educação. Eu sempre gostei de estudar e gostei muito de desafios. Por isso, mais uma vez eu digo, casei com 16 anos. Tive que parar de estudar. Depois chega nessa história. Terminei o meu ensino fundamental só. Casei, concluí o ensino médio. E só aos 38 anos foi que eu consegui terminar o meu bacharel em serviço social. E isso em EAD. Eu fiz através da Universidade da Aberta do Unitins. Brasil. Na Unitins. Foi. Por não ter a oportunidade de estar na sala de aula todo dia, né, porque trabalhava. Então, concluí o meu curso superior com 38 anos. Depois que me tornei vereadora no primeiro mandato, fiz uma especialização em gestão pública municipal aqui pela UESP, né, através da UESP, justamente para me aperfeiçoar mais dentro da área da minha formação e que eu trabalho. Né? Então, a cada dia, a gente procura estar nos reciclando para que a gente possa, cada dia, melhor representar o nosso povo. Ela deixou o lado mais empresarial para o esposo, Raimundo, e focou mais na gestão pública. GK, só um instante aqui. Peraí. Fica à vontade, Nonato. Nós vamos fazer um pequeno break aqui para comercial, viu? É um merchan. É um merchan. Nós estamos aqui no podcast F5 com o apoio aqui da revista Irmãos Dantas. Fica mais perto aqui da câmera. Vai. Do empresário promotor Márcio Trindade. Ele é um dos apoiadores aqui do quadro hoje. Ele está com essa revista disponibilizada à venda na papelaria Real Papelaria e Presentes. GK, aponta para aquela câmera ali, ó. Aquela outra ali, ó. Que o Renan vai dar um zoom. Vai lá. Aqui nessa revista você vai ter todo fatos, notícias, bastidores do Troféu Irmão Dantas e muitas fotos aí de personalidades que contribuíram para a sociedade piracuruquense no triênio que passou. Então, assim, se você quiser adquirir essa revista aqui, é só você se direcionar até a Real Papelaria e Presentes e adquiri-la. Mas adquiri-la como? Pelo valor de R$10 você adquire essa revista, né? Mas o Márcio deixou essa revista aqui para me sortear hoje, né? Pronto. Então ele disse que quem chegar amanhã quem chegar em primeiro lugar, viu? Tem que chegar cedinho, né? Quem chega lá e disser, ele mandou até uma frase. Era para falar essa frase para dizer que foi a pessoa que estava assistindo o podcast, né? Sim, então ele vai dizer que não me mata do coração, não, Nonato, diz logo. É um suspense. Ele disse que era para falar banana com açúcar. Não entendo por que banana com açúcar, mas os meninos já estão orientados? Eu vou orientá-los, viu? Tá certo? Porque pode chegar o Nonato não tá lá, né? E mais um lembrete, nosso F5 Podcast trabalha também por conta da Netcom, não é? A nova Netcom, tá aí na sua tela, com os melhores planos da cidade. Se você ainda não está com os serviços da nova Netcom, você está perdendo o seu tempo e a sua paciência, porque ter internet de qualidade é tudo de bom. Então, não deixe de conferir aí os planos da nova Netcom, que fica localizada na Avenida Coronel Pedro de Brito, ali esquina com a CEMEP, no centro de Piracuruca. Planos a partir de 50 megas, de 50 até 500 megas. Né? 50 até 500 megas você vai encontrar os planos lá na nova Netcom. Ou você pode estar tirando suas dúvidas ligando para o 869-9828-2073, falar com Deusinete Castro ou com qualquer uma da equipe da nova Netcom. Você vai estar adquirindo a internet, a melhor internet de Piracuruca, nova Netcom. Pronto. Diga-se passagem, a gente está sempre indo ao ar graças aos serviços da nova Netcom. Valeu pela parceria. Valeu, Deusinete. Obrigado, cara. E voltando aqui para a nossa convidada. Falando de empreendedorismo, eu queria... Não posso deixar passar em branco, não. Eu queria dizer para vocês que eu comecei a ser empreendedora aprendendo com meu pai.
Aos 12 anos eu já vinha para feira aqui na praça, que hoje é o Camelódromo. E aos 12 anos eu já vinha trazendo feijão, farinha, goma para vender e comprando pele de bode, pele de gado, pó de carnaúba. E isso, como eu era a filha mais velha, eu sou a filha mais velha, A primogênita. não tinha como ser o mais novo, né? Então, tinha que vir acompanhando meu pai. Ele, além de vender, eu é que passava os trocos. Então, daí eu já iniciei aprendendo a como ganhar dinheiro, a como vender. E aí, Nonato, eu queria também enfatizar uma questão onde eu não posso deixar passar em branco. O empreendedorismo foi muito precoce. Quando eu vim do interior, da zona rural, do Cruz, para Piracuruca, que lá só tinha até o 3º ano, eu tinha que continuar meu ensino fundamental menor aqui, em Piracuruca, onde eu fui para o patronato, estudei no patronato, estudei no Anísio Brito. Nessa época, de 9, 10 anos, eu vendia din-din no isopor, eu, a minha irmã Filipa, meu irmão Manuel, meu irmão Antonino e os demais agregados de casa. A gente vendia din-din para garantir o nosso papel sem pauta, porque não tinha dinheiro para comprar. Naquela época nem existia aposentadoria. Entendeu? Então, o que a gente ganhava, meus pais ganhavam no interior, era muito pouco. Eu fazia o quê? Com essa idade, 12, 10 até 12 anos. Eu vendia din-din, a gente fazia parte de um programa federal chamado FUNABEM, um projeto social daquela época, quem é da minha época lembra, que a gente fazia todo um acompanhamento aqui no centro social, onde a gente tinha aula de reforço e acompanhamento com essas pequenas vendas. Eles davam suporte de quê? De um fardamento para que a gente pudesse estar ajudando a família, essa pequena renda. E aí, quem lembra, vendia também cheiro verde. Minha avó plantava os canteiros de cheiro verde e a gente vendia nas madrugadas, 5 horas da manhã, a gente vendia ali nessa parte aqui do bairro de Fátima, Rua Nova, onde ainda hoje existe a casa da minha avó lá. O CIEF antigamente era o matadouro. Pois bem, do matadouro eu levava o esterco na cabeça para botar nos canteiros e produzir o cheiro verde. Para ajudar a avó Para ajudar a avó a conduzir os meus irmãos na escola. A gente estudava, já numa escola pública. Porém, nós precisávamos. O que vinha da casa do meu pai? Vinha o básico, o feijão, o arroz, o óleo, a farinha. Mas a minha avó tinha energia, tinha água, tinha o pão para tomar no café da manhã, tinha a mistura para o feijão, tinha o material escolar. Isso tudo era comprado com essas vendas que a gente fazia. Então, eu fiz muito isso. Não me envergonho. Olha que legal. Não me envergonho de dizer isso. E nem deve. Sabe por quê? Porque hoje, muitas vezes, a gente passa e vê uma jovem que se envergonha de andar com uma sacola de compra na rua. E eu estou dando aqui o meu exemplo de vida. Testemunho. Um testemunho vivo de que tudo você pode quando você corre atrás. Trabalhar em serviço digno não é vergonha. É progresso. É verdade. E você, Então, você acaba, Torquato, aprendendo a dar valor, né? A valorizar as coisas, né? Hoje o que a gente percebe muito é que, eu não sei se isso é uma geral, né? Mas eu vejo muito jovem, assim, muito em casa, sem querer desbravar os horizontes econômicos, sem querer crescer profissionalmente, assim, principalmente como era nesse seu testemunho aí, você ajudava seu pai no intuito de ganhar já dinheiro, né? Sim, sim.
de ajudar nas coisas do lar, de crescer economicamente, né? Eu acho que isso é muito bacana, cara. Eu acho que a gente precisa despertar no nosso jovem, GK. Eu acredito que quadros como esse, assim, o que você está falando, serve para que muitas pessoas que estão assistindo a gente percebam que você pode produzir, você pode ganhar dinheiro, você pode ascender socialmente, você não deve ter vergonha das suas origens, sim orgulho de ter crescido, de ter ganhado assim, expressividade, né, na sociedade. Foi o caso da Torquata aqui com relação a essa carreira dela muito, muito, muito inspiradora. E queria esclarecer uma coisa, GK e Nonato. Com todo tudo isso que eu fazia, porque só era na segunda-feira que vinha para a feira, mas a gente tinha essas outras vendas, quem não lembra da Praça do Cajueiro? Lá era uma parada dos carros de horário, né, do Jacareí, do Cruz, do Santiago, do Deserto, de todas essas localidades que iam para lá, das Pedrinhas, das Palmeiras, enfim, até de Cocal, como era ainda uma parada hoje. Obrigatória, né? Pronto, então naquela parada era onde a gente estacionava ali e vendia nossos din-dins. Então, que, inclusive, por coincidência da vida, hoje uma das suas empresas é vizinho, né? Sim, com certeza. Então, o que é que acontece? O que eu queria mesmo esclarecer era que, mesmo mediante a todas essas ações, a gente não ficava sem estudar. Ainda tinha uma obrigação de tirar nota azul. Viu? Porque filho de professor, então não tinha como a gente tirar uma nota reprovativa. Então, assim, dá para conciliar. Que desde cedo os nossos jovens possam ter uma expectativa de crescimento. Desperte em você o dom do empreendedorismo. Porque hoje, a nossa cidade, ainda hoje, não tem indústrias. O nosso mercado de trabalho ainda está muito pequeno. Tá? Então, eu vejo essa uma oportunidade de crescimento. Né? É verdade. E essa ascensão, ela parte da inserção, né, de mais empreendedores no mercado. Porque o mercado é grande, é amplo. Sim. Né? Antigamente, lá atrás, quando você falou que não tinha... O cidadão mal tinha o salário, né? Porque essas conquistas só vieram depois da Constituição de 88 para cá. Sim. Né? E vieram mesmo despertar, chegar com mais vigor na nossa sociedade na década de 90. É verdade. Né? Para cá. Sim. Então, os jovens de hoje têm muitos direitos conquistados diante de muito suor, né, da sociedade brasileira que passou por essas dificuldades aí. Sim, com certeza. Então, Nonato, dentro dessa perspectiva... Até quente a água. Dentro dessa perspectiva, Torquata, como é que você pode relatar aqui para a gente, da bancada e para o internauta que está nos prestigiando neste exato momento, qual foi a sua maior vitória ou quais foram as suas maiores vitórias nessa caminhada até aí? Eita, são muitas. Vitórias, eu posso lhe dizer, meu amigo, que primeiro foi a minha família, né? Minha família, que são... graças a Deus, conseguimos construir uma família de 2 filhos, né? Então, o meu esposo Raimundo, meus filhos. O Taylor. O Thiago e a Tátila. Onde, graças a Deus, até hoje, só me dão orgulho, né? Graças a Deus, mediante as nossas dificuldades. Como falei antes e vou repetir, casamos muito cedo, eu pari aos 18 anos. Então, foram muitas dificuldades, mas graças a Deus, estudando em escola pública, conseguiram se formar os 2. Cada um escolheu a sua área, onde eu acredito que fazem o que gostam. E eu sou muito assim feliz e realizada, agradecida a Deus. E não posso deixar também de agradecer o grande companheiro que eu tenho, que sempre vem me ajudando, não só na parte do comércio, né, da vida de empreendedora, como também cuidando da nossa família, dos nossos filhos, que é o Raimundo, né, que sempre foi um grande pai, acompanhando no colégio, enfim, em todas as ações, né, que a gente desenvolve no dia a dia.
E também a questão do empreendedorismo, né? Também eu considero como uma grande vitória, porque a gente iniciou muito pequeno. Quando eu iniciei o meu comércio de confecções, eu iniciei com uma quantidade muito pequena. Então, comecei a minha primeira compra, ainda hoje eu lembro, foi 400, não sei o que, cruzeiros. E aí, era peça íntima, né? Onde nessa época a gente tinha um Del Rey, e eu colocava na traseira do Del Rey um lençol. No porta-malas, vamos lá. No porta-malas um lençol, onde eu arrumava todas as peças e saía de porta em porta vendendo as minhas peças íntimas. E aí, daí foi crescendo, eu comprei uma prateleira de 1 metro, coloquei lá em casa, e daí foi iniciando, a gente construiu um ponto depois, e enfim, da Baixa da Ema viemos para o bairro de Fátima, onde há 20 anos atrás a gente iniciou e concluindo, hoje a gente está ainda com o mesmo comércio de confecções aqui no bairro de Fátima. Então, eu considero assim, um crescimento gradativo, né, durante esses 20 anos, porque, como nós sabemos, o meio logístico em Piracuruca, né, as lojas aumentaram muito, né, e, consecutivamente, a gente também vai diminuindo as vendas, mas, como eu costumo dizer, o sol nasce para todos, e a gente, graças a Deus, e aos nossos clientes, nós estamos ainda sobrevivendo e bem, graças a Deus. Mas o seu maior sonho mesmo, Torquato, era a família, né? Era. Porque com 16 anos já, mas eu tinha muita vontade já saiu de casa. Tinha muita vontade de ser mãe. Eu tinha muita vontade de ser mãe. E como eu te disse, comecei muito cedo na feira com meu pai, eu tinha muita vontade de montar um negócio para mim, de ter o meu dinheiro. E aí a gente... eu começava a dizer para o meu esposo, na época ele trabalhava no Magazine Popular, era vendedor dessa loja. E aí ele subiu de cargo para subgerente, eu todo tempo batendo na tecla que eu queria um negócio e tal. Mas nessa época, Nonato, eu já tinha feito, através da Associação de Moradores, um curso em parceria com o Sebrae de cabeleireiro. Então, eu já tinha na minha casa, enquanto ele trabalhava lá, um salão de cabeleireiro. O que era o meu salão? Uma cadeira, um espelho, a tesoura e um pente. O básico da época. O básico da época. Onde eu praticava muito, né? E costumava fazer também essa prática, até para aumentar a minha prática, melhorar, né, os meus conhecimentos no corte. Eu fazia algumas ações sociais na época, né? Então, nessa ação social, eu já ganhava mais prática e já ganhava mais clientes. E assim foram passando os anos. O meu esposo saiu do comércio, né? Mudou de dono, ele saiu e a gente, de fato, ele acreditou na minha ideia, no meu projeto, e aí juntos a gente iniciou. E você também percebeu que não dava para ser cabeleireira? Eu quero dizer uma coisa, GK. Uma vez cabeleireira, você sempre é cabeleireira. Deixa eu confessar uma coisa para você. Quem corta o meu cabelo, escova, e da minha família, sou eu. Vou confessar uma coisa para você. Eu também tenho um curso de cabeleireira e química, né? Faço química e tudo mais. Um dos meus clientes era o Nonatinho. Olha a situação que ficou o cabelo dele. Olha aí, pessoal. Olha aí. Não vai pro GK não, cliente. Tá bom? Não estou brincando. Eu realmente tenho um curso, mas não coloquei com prioridade para o negócio. Isso só comprova, cara, que... Mas quem faz o meu corte também sou eu. Mas tem que gostar. Empreendedor é assim, cara. Empreendedor, a gente tem uma máxima no empreendedorismo que dizem que desde a antiguidade, o homem das cavernas nunca colocava os ovos em um único cesto, certo? Então, assim, ele diversifica, que é para... Por exemplo, não tem crise para quem diversifica, certo? Sim. Porque se o cara colocasse os ovos em um único cesto e quebrasse, ele perderia todos, né? É o caso da Dona Torquato. Ela é cabeleireira, ela é dona de loja, ela está envolvida na vida professora, ela está investindo na educação porque ela cresceu profissionalmente, se formou, certo? Se pós-graduou. E ainda podemos acrescentar isso aí, Nonatinho, que a gente não colocou,
não é? Em todas as atividades que ela faz, que ela ainda é uma gigante no ativismo ambiental. Pois é, conselheira de vários conselhos de meio ambiente. Tem que gostar. Né? Tem que gostar. Para levantar que já defendeu a demanda. Que bom que está lá na Câmara defendendo essas demandas também. Para levantar a bandeira do meio ambiente, meu amigo GK, onde eu gostaria de enfatizar essa pauta que é super importante, é só quem pensa no futuro. Quem pensa no futuro do filho, do neto, do bisneto, daqueles que ainda virão. Porque se cada um de nós levantasse essa bandeira do meio ambiente e cuidasse mais do nosso ambiente, com certeza nós vivíamos num mundo melhor. Um mundo mais fresco, mais verde, mais frio, mais produtivo. Então, eu costumo dizer que eu faço isso porque gosto. Muito uma bem. bandeira que eu defendo por acreditar que a gente precisa levantar essa bandeira e passar essa mensagem para mais pessoas, para que também possam tomar gosto. Tomar gosto e participar mesmo. Participar. Diga, Renan. Empreendedorismo, meio ambiente e educação. Quem mora na região do Cruz sabe qual foi a luta que aconteceu lá em relação ao multisseriado, ao crescimento da educação, e hoje conta com a unidade escolar Antônio Rodrigues de Brito, num local onde as pessoas antigamente estudavam debaixo de um pé de mangueira, né? Sim. E hoje tem um colégio muito estruturado e pôs fim ao multisseriado, algo que prejudicava o município onde existia. E hoje não existe mais, né, Torquato, em todo o município. Pois é, Renan. Quando você toca nesse assunto, eu me sinto, assim, honrada em poder ter tido a oportunidade de levar, né, ao nosso prefeito, na época, Dr. Raimundo Alves, a necessidade de acabar, de banir de vez o multisseriado. E eu posso dizer, GK, que sou muito grata e feliz por isso, porque fui a pessoa que impulsionou essa questão, porque, veja bem, numa sala, na época que era uma escola que tinha uma sala, que lá tinha a pré-escola, alfabetização, primeiro ano, segundo e terceiro. Você imagina como é que um professor se desdobra, e não era só lá, tinha ainda algumas comunidades rurais que ainda existiam, como o Vamos Vendo, como a Palmeira, como o Deserto, como o Santiago e o Cruz. Então, você imagina, sem uma sala maior, né? Infelizmente, na época não tinha, a sala era única. E eu cheguei para ele e por A e mais B eu provei que era necessário que a gente pudesse estar construindo uma nova escola e que essa nucleação ia agregar 7 comunidades ao seu redor, onde, dessa forma, o objetivo principal era banir de vez o multisseriado. Então, eu me sinto satisfeita, feliz, por ser daquela comunidade, por ter nascido ali, por ser filha da primeira professora que trabalhou debaixo de um pé de manga, por já perceber a necessidade, né, de levar a educação a esse povo, né, que ali morava. E a gente hoje conta com uma estrutura maravilhosa, onde são salas climatizadas, professores capacitados, uma escola digna de cada aluno, de cada criança que ali vai para aprender. E investir na educação é investir no futuro do país. Cara, e o que a gente percebe é esse olhar peculiar da Torquato para suas origens, para população mais carente, né? Isso é muito bacana para os gestores, né? E terem na Câmara uma representante com esse pensar, com esse olhar, é bem interessante. Mas vamos voltar para a política aqui, só para a gente me perguntar uma coisa para a dona Torquato.
Ela falou que, na nossa pré-entrevista, que quando ela entrou na política, ela tinha uma visão sobre o mundo político e hoje ela tem outra. E aí eu fiquei curioso, qual é essa outra visão e qual era a visão anterior que você tinha, né, de política? Aqui no nosso município, Nonato, eu vou voltar à parte do machismo. Aqui no nosso município, e quando eu falo aqui do nosso município, é porque é aqui que a gente vive, a realidade que a gente tem É o daqui, exemplo que a gente tem. Daqui, Então, o que eu tinha, o meu pensamento é que alguém da zona rural, que não tinha ninguém político na minha família, mas eu tinha esse sonho de chegar a representar um povo, o nosso povo, e eu pensava, eu não vou conseguir. Mas, conhecendo de perto as necessidades, começando essa luta desde cedo, né? Voltando a um bairro Baixa da Ema, onde via as necessidades, eu pude ver que era possível. E hoje, representante desse povo, como sou, eu posso ver que a gente pode sim, e pode bem mais do que a gente imagina. Só precisa a gente focar no que a gente quer, estudar as necessidades e correr atrás das parcerias para que elas se concretizem. Entendi. Então, anteriormente você achava que tudo era para você. Era muito difícil. Era muito difícil, né? E hoje você percebe que com dedicação, com garra, com apoio, com parceria, com força de vontade, a gente consegue. Você sim. pode com certeza trazer benefícios para o município, sim, né? Com certeza. Não importa se você é mulher, se você Jamais, é homem, não importa. O importante é que você tenha boa vontade, com certeza, e queira realmente fazer o bem para a comunidade. Você só consegue se destacar, Nonato, dentro do poder público, ou dentro de um município, ou dentro de um bairro, se você, de fato, levar ações para o coletivo. Levar ações que sejam que seja realmente contemplado, principalmente aquelas pessoas que mais precisam. E eu acredito, porque foi assim que funcionou comigo. Torquato, só retornando à questão do machismo, né? Você já foi discriminada por alguma forma assim no teu trabalho lá, na tua atuação como vereadora? Você já se sentiu assim tratada com menosprezo em algum momento ou não? Ou como é que foi? Assim, o que eu posso dizer, voltando à questão das eleições, né? Que nós sabemos que aqui o nosso regimento diz que a cada biênio nós temos eleição, né? Para a mesa diretora, na qual a gente já vem tentando há um tempo, e o que eu sinto ainda é que existe essa questão do machismo. É onde eu posso ver que a gente ainda precisa avançar mais ainda. E que, não só na Câmara, como também eu gostaria de citar a questão que as mulheres possam se destacar mais, não só na política, na vida privada também. Né? Nós somos capazes, que a gente possa a cada dia se profissionalizar mais, para que a gente possa dizer por A e mais B que nós somos iguais. Se nós temos direitos iguais, melhor, deveres iguais, por que nós não temos direitos também? Faz todo sentido. Antigamente, meu amigo Nonato, de 1930 para trás, as mulheres só eram para ser dona de casa, esposa, parir, né, a mãe, e obedecer. Graças a Deus que de 1930 para cá, cada dia que passa, eu vejo a progressão. Graças a Deus a gente progredindo nesse meio da sociedade. E o protagonismo cada vez mais evidente, né? Sim. Só para atestar a nossa histórica discriminação contra o sexo feminino, lendo um artigo sobre um material sobre a mulher piracuruquense, né? Eu cheguei a como é o nome daquela senhora que morava ali perto da igreja de Nossa do Carmo, rapaz, que eu falei no início.
Dona Laura A Dona Mendes. Laura. No artigo, a pessoa que mencionou falava que ela foi uma das primeiras mulheres a dirigir carro, né? Olha, conquistas banais, né? Ele disse que a gente, para aquela época, era totalmente inadequado para a mulher. Só para você ver como é o nosso nível de machismo, né? Eles falam também que ela conseguiu viajar para fora do estado, né? Para visitar os irmãos. A gente percebe que são coisas tão simples e que não era permitido para as mulheres daquela época, né? Então, só para você ter uma noção... Entender a dimensão da coisa. Como essa mulher teve que lutar para alcançar o espaço que ela tem hoje na sociedade nacional, e piracuruquense não é diferente, né? Com certeza, eu vejo que ela era bem além do seu tempo. Com certeza, ela quebrou muitas barreiras para andar de bicicleta, para dirigir, para vestir uma calça jeans e para sair fora do estado. Então, essa e tantas outras mulheres piracuruquenses são exemplos, como a minha mãe. Eu sempre pronuncio porque a minha mãe, ela começou a lecionar, Nonato, aos 17 anos no Cruz. E depois de casada, ela se formou no Maranhão. Ela concluiu, né, o terceiro ano pedagógico, naquela época que chamava, no Maranhão. Então, para mim, sempre será uma referência de perseverança, de mulher que corre atrás dos seus ideais. Bacana demais, né, cara? Tem um exemplo dentro de casa, né? É verdade, cara. Sonhos que já realizou foram mais trazidos pela atuação na vereança ou no empresariado, ou os dois conseguiram se unir para dizer, pronto, realizei esse sonho? E quais os próximos sonhos que você tem como objetivo realizar? Eita, são muitos. Muitos. Eu até coloquei aqui alguns tópicos para não esquecer, né? E o primeiro deles foi criar meus filhos. Criar e educá-los. Que eu sei que é um desafio muito grande. Já foi, né, no passado, imagine de agora para frente como é que está a situação. Mas foi um dos sonhos onde eu realizei. Porque foram mediante a muitas dificuldades, né, e a gente conseguir, graças a Deus, criar e educá-los, né, então foi um dos sonhos realizados. E um detalhe, ó, a Torquata, ela é mãe do Tiago, que hoje é farmacêutico, biomédico. É mãe da Tátila, que hoje é doutora. Doutora em psicologia. Professora de universidade. Olha só pra você ver, né? Então, assim, é uma história, cara, que já perpassa o sucesso, viu? É uma mulher muito exitosa, realmente. E onde eu falo de filhos, eu não posso deixar de contemplar que é uma realização de sonho, onde hoje, meu pai hoje faz 16 anos de falecido, ou melhor, ele fez ontem, 16 anos de falecido. E meu pai, como lavrador, como pescador, como pessoa simples, ele nos criou, Nonato, com uma coisa que, para mim, é a maior riqueza que eu considero, que é a nossa união. Então, para mim também eu considero como uma realização de sonho, conseguir até hoje a gente ser unidos. A família como um todo. A nossa, né? Família, não só a minha família que eu construí, que eu constituí, mas sim a minha família, meus irmãos, meus sobrinhos, minha mãe, meus cunhados, enfim, nós somos uma família unida, graças a Deus. Então, eu também considero como um sonho que a gente vem realizando ao longo do tempo, né? A nossa Baixa da Ema, que eu não posso esquecer, foram vários sonhos que a gente almejou e a gente conseguiu realizar, né, que foi a presidência da associação por 10 anos, né, que a gente conseguiu ficar. A nossa horta comunitária, que tem 22 anos e ainda existe hoje, com 15, em torno de 14
a 15 famílias produzindo na horta, né, tudo orgânico, onde eu gostaria de deixar registrado aqui o meu carinho especial por todos aqueles componentes da nossa horta que sempre vem nos acompanhando, vem agregando a nossa vida profissional e pública, né? Onde a gente vem desenvolvendo um trabalho lá, né, a longo prazo. E essa horta, Nonato, ela vem também com uma parceria muito forte com a Prefeitura Municipal, né? Então, eu posso dizer que é um sonho realizado, onde hoje a gente tem um terreno cedido há mais de 20 anos e que tem parceria com a Prefeitura com relação à energia, né, às secretarias que a gente tem acesso. Quando eu falo a gente, são os componentes de lá. Posso dizer também que realizei um grande sonho, a questão da extensão de rede elétrica e água no bairro também. O PSF, que foi uma conquista antes de me tornar vereadora, né? Que foi uma vitória não minha, mas sim do nosso bairro Baixa da Ema, onde eu participei de muitas reuniões, de muitos congressos e tudo para provar que havia essa necessidade, que a gente se dividia em 2 bairros. Então, a gente conseguiu. Enfim, são tantas coisas, são tantos sonhos realizados que eu queria falar também da reconstrução da escola James da Costa Azevedo. No bairro Baixa da Ema. A escola era um sonho também. Nós tínhamos 2 salas de aula. Quem mora em Piracuruca sabe o quanto aquele bairro cresceu, o quanto aquele bairro se expandiu. É tão tal que a gente dividiu, já tem até o bairro Olho d'Água hoje, que era também dentro do bairro Baixa da Ema. Então, essa escola, além de ser uma necessidade pela a demanda da quantidade de alunos, a gente via a questão estrutural da escola. Hoje é uma escola linda, climatizada, onde eu fui autora do requerimento, onde eu briguei junto com aquele povo, e hoje essa escola está lá, servindo para toda a nossa comunidade. E, enfim, o bairro Baixa da Ema ainda tem quase 45 mil metros de asfalto, de pavimentação asfáltica, também conseguido através de requerimento, de parcerias, né, com o governo do estado, com o nosso prefeito, na época, doutor Raimundo, onde a gente conseguiu, não só no bairro Baixa da Ema, como também asfaltar algumas ruas do bairro de Fátima, que foram requerimentos também solicitados pela gente, vendo as demandas do nosso povo, as necessidades. E esse foi no meu primeiro mandato, que eu jamais posso esquecer, onde a minha história de empreendedora iniciou, que foi o camelódromo, a construção do camelódromo. Quem lembra como era a Praça do Camelódromo antigamente? Né? Praça Fernando Bacelar. Fernando Bacelar, que eram cheias de barracas, feito de lona. Era porque eu sempre dizia assim, doutor Raimundo, a Praça Fernando Bacelar, a Praça da Feira, é o coração da Piracuruca. Só para você ver como é interessante esses bate-papos, porque eu não sabia que o requerimento era seu, Torquato. Na época, Nonato, o nosso prefeito hoje, Assis Mãozinha, era vereador. E eu fiz em conjunto com o vereador Assis Mãozinha. Olha só, que beleza. Então, para mim, foi a minha primeira conquista como vereadora. Quando eu vi aquela praça transformada, foi colocado até o palco no dia da inauguração, bem perto da esquina, que quem lembra onde era a Rádio Sete Cidades, ficava ali naquela esquina, próximo à Rádio Sete Cidades, onde a gente montava a nossa barraca para trabalhar nas feiras. Nas segundas-feiras eu montava a barraca com meu pai. Então ali foi um momento de muita emoção, onde eu chorei de emoção, de saber que a menina, a jovem, a adolescente de 12 anos, que trabalhava ali vendendo com seu pai, naquele momento estava contemplando a reconstrução de uma praça linda. Podendo ter interferido, podendo ter dado ideias, né? Podendo ter
ter contribuído de alguma forma, né? E você está colocando que os sonhos realizados no pessoal foi a família e na pública todas essas conquistas aí que foram enumeradas Sim. por você. E os sonhos a realizar, elas estão mais dentro dessa área, ou mais pessoal ou mais pública? Digamos que eu estou perto dos meus 50, né? Então, eu já realizei muita coisa pessoal, mas eu não posso negar, GK, que eu sou uma eterna sonhadora. Então, eu ainda tenho, sim, muitos sonhos pessoais, como também, só não posso mais parir, né? Porque eu queria ter 5 filhos, só tive 2, né? Mas foi o que Deus me deu. Mas, assim, na vida profissional, eu ainda tenho muitos sonhos a realizar. Mas não pode porque tá já feito cirurgia, esse tipo de coisa, porque a Cláudia Raia com 55 anos... Não, eu não tenho mais útero, então não tem mais risco. Então não tem mais... Não tá igual a Cláudia Raia não, né? Não, que ela surpreendeu aí o Brasil. Pois é. Foi um caso extra, né? Tem um recente projeto aqui que foi encabeçado pela vereadora Torquata, que foi a Escola de Música, não foi, Torquata? Sim. Eu queria só concluir, Nonato, um projeto de suma importância, também como vereadora mulher, que foi o projeto que trouxe e traz mais saúde e bem-estar para as nossas mulheres piracuruquenses, que é o projeto Divas Piracuruca, onde a gente iniciou há 10 anos atrás em Piracuruca. Que é um projeto social, né? Que é um projeto social, e a gente tem se expandido bastante para a zona rural. Então, hoje nós temos Piracuruca, localidade rural, Cruz, Jacaré de Baixo, Mororó, Furamão e Barreira Branca. Conta aqui pra gente por que você enaltece esse projeto. Por que eu enalteço esse projeto? Porque é gratuito, a gente tem uma parceria muito forte com o prefeito municipal hoje, Assis Mãozinha, mas antes a gente levou o projeto para o nosso ex-prefeito Raimundo Alves, onde ele abraçou a ideia, sabendo, tendo a certeza de que vinha a melhorar muito a vida das mulheres de Piracuruca. Sabemos que a atividade física, Nonato e GK, ela traz um bem-estar para a saúde feminina, para a saúde em geral. Mas muitas mulheres em Piracuruca não tinham condições financeiras para pagar uma academia, para pagar esses personal. Então, seria uma forma de contemplar essas mulheres, principalmente com poder aquisitivo menor, de ter de graça, né, a oportunidade de fazer uma atividade física. E isso não colou somente na questão da atividade física, porque ele também colou também na questão da autoestima dessas mulheres. E além da autoestima, a gente não trabalha também só a questão da mulher em si. A gente agrega muitas palestras com profissionais, multiprofissionais na área da saúde, do direito, para levar informações para essas mulheres. Bacana. Trabalhamos também a parte, um projeto onde a gente deu uma pausa por conta da pandemia, chamado Tesourinha em Ação. Então, as próprias divas, o grupo Divas, eles também trabalham uma parte social, onde a gente faz um momento de lazer, uma manhã de lazer no outubro, né, no mês de outubro, para as crianças de Piracuruca, onde existem parceiros, cabeleireiros, manicures, palhacinhos, né? Uma ação social já gerando outras ações sociais. Então, assim, esse é o nosso intuito, fazer com que essas mulheres não façam só as suas atividades, tenham o seu bem-estar, mas também coloque na mente de cada uma que isso faz bem. Essa ação social que a gente faz bem para o nosso ego. Ela leva uma espécie de empoderamento para essas mulheres, né? E esse projeto, a gente percebe que ele já extrapolou os limites piracuruquenses, né? A gente, em outras cidades do Piauí, aqui, a vizinhança já tem um projeto parecido com o seu, Diva. Não só aqui, não só nas vizinhanças. Piracuruca, meu amigo Nonato, depois que a gente idealizou esse projeto e colocou em prática, né? A gente vê muitos grupos, né, nascendo em Piracuruca. E eu quero parabenizar cada um desses idealizadores de outros projetos também,
que com certeza se espelharam no Divas Piracuruca e estão levando para outras comunidades, para outros bairros e dando oportunidades também a muitas mulheres de participar, né? Então, eu vejo que essa ideia não foi boa. Ela é ótima. É ótima. Né? Fantástica então, mesmo. fico feliz, porque eu até costumo dizer que o que é bom e bonito tem realmente que ser copiado. Para você ver que não tem nada complexo, né? Uma coisa simples. Sim. Né? De se fazer e tá aí. Né? Graças a Deus vê está... no brilho dos seus olhos ao relatar como o mulher, sucesso de um projeto como esse. Como mulher, GK, eu preciso também deixar um legado, não só para a minha classe feminina, mas com geral. Mas, em especial, esse projeto foi para a minha classe feminina. Né? Então, acredito que as divas que estão nos assistindo nesse momento têm orgulho de fazer parte desse projeto tão importante, onde muitas mulheres já também vêm a contribuir na questão do psicológico. Né? Então, muitas pessoas que tomavam até ansiolíticos já conseguiram tirar devido à atividade física. Perfeito. Né? Olha aí, divas. Perfeito. Vocês que estão assistindo aqui com a gente o podcast hoje, aproveita, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, marca o sininho, viu? E vamos mostrar para todo mundo essa história belíssima da vereadora Torquato. Okay? Deixa eu falar para essa câmera aqui. Olha, então esse é o recado que o Nonatinho deu. Então deixa eu dar outro recado. Se você ainda não é cliente da Nova Netcom, você não pode deixar de assinar um plano com a Nova Netcom, tá bom? Então a Nova Netcom, ela tem planos que cabem no seu orçamento, tá certo? Você tem planos lá de 50 até 500 mega de velocidade para que você possa estar acessando a internet com qualidade, seja para assistir vídeo, seja para os seus trabalhos escolares, seja para o trabalho, né, da sua empresa do dia a dia, ou seja para estar prestigiando, assistindo o F5 Podcast, né? Que é um podcast maravilhoso, graças a Deus, fazendo muito sucesso. Então, se você ainda não é inscrito no canal F5 Piauí, se inscreve no canal para que você possa estar recebendo com exclusividade as informações dos nossos conteúdos. Tem muito projeto que está se concretizando dentro do canal e que logo, logo vocês também vão estar conferindo aí no nosso canal F5 Piauí e na nossa plataforma, que é o www.f5piauí.net. Ok. Eu queria, só concluindo, eu queria falar também ainda das mulheres. A gente tem visto, meu amigo GK, não só no município de Piracuruca, não só no Piauí, e sim no Brasil, muitas mulheres, muitas meninas e mulheres sendo mortas, sendo violentadas. Feminicídio. Então, esse feminicídio me despertou a vontade de correr atrás de um anexo que é o extremo do machismo. Pronto, né? Da Delegacia da Mulher em Piracuruca. Então, eu já estive em reuniões com grupos que já se organizaram, grupo de mulheres, né, que na família tiveram vítimas. Então, eu procurei a doutora Eugênia Vila, que é a superintendente, né, do sistema de risco do feminicídio no Piauí, da mulher violentada no Piauí, onde eu quero aqui deixar os meus agradecimentos por todas as vezes que eu estive lá na superintendência, pela maneira, a receptividade que sempre eu fui recebida naquela entidade, e dizer que essa luta a gente está vencendo e vai vencer, essa é a minha esperança, onde trouxemos a Piracuruca o projeto, trouxemos a doutora Eugênia Vila para trazer uma palestra voltada, né, para essa pauta, que é a violência contra a mulher, e já conversamos com o nosso prefeito Assis Mãozinha. É um projeto que está em andamento, mas para mim eu já considero como um sonho realizado. Por quê? Porque já temos o aval do nosso prefeito, já temos a parceria do governador, já temos a parceria da nossa superintendente, que é a doutora Eugênia Vila, e a gente está aguardando só a construção desse
dessa sala para, de fato, a gente montar em Piracuruca e fazer o possível para que as mulheres tenham um atendimento mais em especial, onde elas mais poderão, humanizado, onde elas poderão chegar nessa sala, não menosprezando aqui a polícia, que a gente sabe que são grandes parceiros, tanto a civil como a militar, né? Mas a gente sabe que só vem a somar com esse trabalho tão importante, né? Olha que legal. Onde a gente pretende contar com um assistente social e um psicólogo atendendo nessa sala, dando um suporte e direcionando essa pessoa à pessoa certa, né? À entidade certa. E queria também, ainda falando em sonhos, a região das Cajazeiras, Pedrinhas, Palmeiras. Agora nós tivemos a honra de receber uma emenda do nosso deputado Wilson Brandão, né, nosso deputado estadual, onde trouxe, eu tinha levado esse requerimento ao nosso prefeito, tinha levado também ao nosso deputado, tendo em vista que é uma estrada que liga 2 municípios, né, que é Piracuruca e Cocal, onde tem um tráfego muito grande, principalmente nas segunda-feira, né, por conta da nossa feira, e a gente via a necessidade de duplicação da ladeira das Cajazeiras. Essa ladeira das Cajazeiras, meu amigo GK, eu tenho 48 anos de idade, sempre todos os políticos que já passaram por ali, principalmente os vereadores, a gente via falando dessa duplicação, falando do risco, que só era porque era muito íngreme, né? E era muito risco, quem subia era um perigo para vir um descendo, enfim. E a gente hoje pode contemplar a ladeira das Cajazeiras duplicada. Então também é um sonho. Já foi concluída? Já. A gente já está praticamente concluída. Eu acredito que até a próxima semana a gente já conclui já para, de fato, inaugurar a duplicação da ladeira. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho e honra por ser daquela região e poder estar trazendo, né, melhorias para todos que ali moram, né, e precisam. Dá segurança também, né? Sim, com certeza. Por fim, eu queria falar do nosso último projeto concluído, né, já executado e já em pleno vapor aí, que é a nossa escola de música. O Natinho tocou agora há pouco. Então, a nossa escola de música, nossa escola social musical, eu acredito que foi um dos maiores projetos, onde eu considero até hoje, que Piracuruca já pode contemplar, já pode ser contemplada as crianças e os adolescentes e até os adultos que não têm condições de pagar uma escola para aprender a arte da música. Então, para isso, GK, eu tive algumas pessoas que me perguntaram: Torquata, música em Piracuruca? Eu disse, cara, nós temos... A história de música em Piracuruca é centenária. Quantos músicos já tivemos aqui em Piracuruca? Nós já tivemos aqui nessa bancada o mestre Luiz Adriano, que fez um documentário um maravilhoso. Grande profissional, que eu queria deixar registrado aqui, onde assim, me ajudou demais, sabe? É um grande parceiro, é o nosso coordenador da Escola de Música, Escola Social Musical hoje. Onde, é um cara diferenciado. Desde o início... da compra dos materiais, dos instrumentos, da parte pedagógica, de tudo ele nos ajudou. Uma pessoa também que eu não posso deixar de citar, um empresário, grande empresário e amigo da vereadora Torquata e de Piracuruca, que é o seu José Américo, né? Que é o proprietário do Grupo Carnaúba, onde eu gostaria de deixar registrada aqui a minha gratidão por, numa manhã de café na sua casa, contar esse sonho e ele abraçar. E ele construir. A importância das parcerias, né? Olha aí que você com relatou certeza, lá atrás. ele construir a escola e colocar todos os instrumentos, os 117 instrumentos que nós iniciamos a nossa escola de música. Também não poderia deixar de citar o nosso prefeito Assis Mãozinha, que deu todo o suporte com o engenheiro, o terreno,
Então, assim, os profissionais que lá estão, né, ministrando as aulas. Então, eu me sinto, assim, muito honrada em poder estar contribuindo com os nossos jovens, com as nossas crianças, que são o futuro da nossa Piracuruca. Onde esse projeto, GK, para mim, é um dos maiores projetos sociais dentro de Piracuruca. Para mim, é um caminho onde essas crianças terão que trilhar até chegar à sua vida profissional. Lá eles não vão aprender só a música, Nonato. Além de tudo, o meu sonho da escola social musical se resume em estar contribuindo de forma significativa em tirar os nossos jovens e crianças do mundo das drogas. Esse foi o meu primeiro e mais forte argumento para lutar pela nossa escola de música. Muito então, bom, né, cara? Eu me vejo assim realizada e queria dizer que a escola de música a gente vai legalizar como um projeto realmente social necessário que tenha continuidade. Entre prefeito, saia gestor, tem que ter continuidade. Uma esse política projeto. continuada, né? Pronto. Então a gente vai estar ou como vereadora, ou como pessoa pública, ou como simplesmente uma cidadã piracuruquense lutando para que esse projeto tenha continuidade. Torquato, nós sempre temos aqui no quadro, no F5 Podcast, uma pergunta que a gente faz para o convidado, que se ele tiver alcançado a autonomia financeira, né, qual era o investimento, o que é que ele iria priorizar em trabalhar no município de Piracuruca. Mas como vereadora, com os parceiros que você tem, esse network, né, que você tem aí de parceiros aí, já conseguiu trazer muita coisa para Piracuruca, né? E se essa autonomia financeira existisse de forma plena, você investiria em mais alguma coisa a não ser dentro dessa de todas essas realizações sociais que já foram? Antes de responder a sua pergunta, eu queria só concluir ainda com o último projeto que está em andamento no bairro Baixo da Ema. Nós estamos sendo contempladas, todas as mães daquele bairro, com uma creche, uma praça e ainda uma área esportiva, onde contemplará não só o bairro Baixo da Ema, como os demais que a rodeiam, como o bairro que o rodeio, como o bairro Olho d'Água, bairro de Fátima, Colibri. Então, acredito que aquelas mães irão ter a oportunidade de ter um local onde deixe seguro seus filhos para irem trabalhar. Né? E, respondendo a sua pergunta, se eu tivesse uma liberdade financeira, até a minha morte, o que eu faria? Não é isso? Então, você pode fixar nessa câmera bem aqui também, que ela pega você bem de frente, ó. Plena. Viu? Pois então, são muitos, viu? Ainda teriam muita coisa a se fazer, né? Mas, em especial, eu queria eu fiz aqui 3 tópicos, que são os mais importantes para mim nesse momento. O primeiro seria uma casa de acolhimento para a pessoa idosa, principalmente aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade, pela família, enfim. O segundo seria um espaço onde poderia agregar todos os animais que vivem na rua. Onde tivesse um tratamento, não só acolhimento, como alimentação, como cuidados veterinários, veterinário para castrar, para não ter aumento de não produzir. Porque isso é assim, até uma necessidade de saúde pública. Pronto. Né? Inclusive, eu gostaria de deixar aqui meus parabéns a algumas pessoas, um grupo, aliás, que eu não vou citar nomes, de pessoas que têm um carinho por esses alguns animais e que eu soube que depositaram em alguns comércios, em alguns pontos da cidade,
vasilhas com água e comida, e eles passam diariamente para repor. Então, queria parabenizar, dizer que vocês estão no caminho certo. E que eu sou também, levanta essa bandeira, porque eu também sou defensora dos animais. Eu acho que o nome do projeto é Uau Amigo. Eu acho que é o Uau Amigo o nome do projeto. Pois é, eu vou até ver mais a fundo. Amigos, né? Amigos, né? Amigos, né? É o que foi, eu acho que foi divulgado o encabeçador dessa ideia é a Graziela, viu? É que a gente quer parabenizar a Graziela pela ideia, pelo projeto, viu? E dizer que você pode ajudar nesse projeto. Inclusive, eu me disponibilizei a doar uma certa quantia de alimento por mês, né? Porque se todo mundo doar 1 quilo por mês, já vai fazendo a manutenção desses pontos, que eles fizeram pontos de distribuição para alimentar esses animais que vivem na rua, certo? Então, estão de parabéns as meninas que criaram o projeto, em especial a idealizadora, que é a Graziela. Parabéns, Graziela, em nome de todo o grupo. Inclusive, só para fechar essa questão, eu queria... até dizer que ainda nessa gestão, como vereadora, eu pretendo fazer um projeto voltado para esses animais, né? Principalmente onde a gente possa estar castrando e para diminuir essa quantidade de animais sofrendo no meio da rua, né? Das ruas. E o terceiro e último seria um centro de reabilitação de dependentes químicos. Por quê? Porque nós vemos o avanço, não só em Piracuruca. E nós vemos também, Nonato, além de ser assistente social, eu também, o meu artigo de conclusão de curso foi um levantamento sobre as drogas. Então, nesse período, eu pude fazer estágio em vários lugares, várias entidades, e também fiz visitas em várias famílias que sofrem com dependentes químicos. Então, além de ter o conhecimento teórico, eu também pude presenciar essa parte da prática. E a gente vê, Nonato e GK, a necessidade, porque se você tiver o conhecimento de uma família que tem um dependente químico, a família toda é doente. Porque, infelizmente, são familiares que não têm paz. E, em alguns casos, eu pude acompanhar de perto, né, orientar em algumas situações, ouvir o relato do próprio dependente e ver o desespero dele, porque ele não consegue se desprender do vício sozinho. É verdade. Né? E a Torquato está falando mais que verdade. Eu tive um colega de infância, né, que ele acabou sendo encaminhado pelo mundo das drogas, né? E por incrível que pareça, o pai dele infartou e veio a óbito, né, devido o momento que eles estavam passando, né? A família realmente fica destruída, desestrutura totalmente. É um problema muito sério que só sabe quem já passou por isso. E às vezes apontar é muito cômodo, né? Sim. E é importante que a gente se una para tentar resolver essa problemática. E assim, eu não como vereadora, mas como cidadã piracuruquense, eu venho prestando há muito tempo, bem antes de ser vereadora já, uma ponte, né, onde a gente presta esse serviço às famílias, sendo uma ponte entre as famílias e algumas fazendas de recuperação. Mas a gente, quero aqui até agradecer o apoio sempre que tive da Prefeitura Municipal de Piracuruca e dizer que, infelizmente, ainda existe muitos impasses com relação à questão das visitas, da própria pessoa que fica lá dentro, porque fica muito longe, né, impossibilitada de receber visita mensalmente, porque às vezes a gente não consegue fazer essa visita, né, realizar essa visita. E aí a gente vê essa necessidade de, como nós temos Piracuruca, muitos municípios aqui ao seu redor, eu vejo possibilidade da gente estar construindo esse centro em Piracuruca. Uma espécie de consórcio, né, entre as cidades, né? É isso que eu pretendo lutar para que a gente possa
também dar oportunidade a esses outros municípios, principalmente os menores, de ter a oportunidade de estar também em Piracurucas desenvolvendo esse trabalho que possa estar desintoxicando essas pessoas e voltando, inserindo eles na vida. Trazendo de novamente. volta a autoestima, confiança. Eu acredito, internautas, que acho que só num bate-papo como esse você pode ter toda uma trajetória de uma pessoa tão interessante para a gente conhecer como a Torquato. Eu acho que nunca em nenhuma entrevista você tinha falado assim tão detalhadamente a respeito da sua carreira política, da intimidade, da família. Então acho que um espaço como esse que a gente está hoje está sendo proporcionado pelo F5 Podcast. Isso, cara, é muito bacana para a gente conhecer essas histórias, para a gente se inspirar, para a gente tá levando para você, internauta, essas vitoriosas histórias de mulheres piracuruquenses que só se somam àquelas que já desbravaram e que você certamente, Torquato, está no hall dessas mulheres que ajudaram a quebrar tabus, paradigmas, certo? Então, assim, para nós aqui do F5 Podcast foi um prazer imenso tê-lo aqui na nossa bancada. Satisfatório. Eu quero lhe dizer que o papo foi extremamente fluente e agradável, porque você tem muita história para contar. A gente ainda vai recebê-la em outros momentos aqui para falar de mais projetos, eu tenho certeza, viu? E para você, internauta, que quer conhecer histórias bacanas igual a da Torquato, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho, que você vai ter muito mais histórias empolgantes como essa que a gente teve hoje, tá certo? Os bons exemplos aqui na nossa bancada do F5 Podcast. Então, como o Nonato já frisou quase tudo, só agradecer mesmo do fundo do coração, Torquato, a sua presença hoje aqui na nossa bancada, dizer para você que realmente a gente fica muito feliz, esperamos que o amiga internauta possa assistir toda a nossa conversa, compartilhar, para que mais pessoas possam ter na sua história um exemplo, né, para que ele possa se motivar e seguir a sua trajetória também de conquistas. Deixa eu só fazer uma última pergunta para Torquato. Fique à vontade. Tá. Só para a gente fechar este ciclo, você vem de uma trajetória assim ascendente, né? Já foi líder de comunitária, vereadora, já foi vice-presidente da Câmara dos Vereadores. A Torquata, ela sonha para as próximas eleições ser candidata a prefeita, a vice-prefeita, vai ser vereadora novamente? Já tem algum prognóstico aí para essas próximas eleições, Torquata? Só para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo aqui. Primeiro eu queria, antes de responder a sua pergunta, parabenizar a equipe, né? O Nonato, o GK, e todos que envolvem aqui o F5 Podcast, pela iniciativa de vocês. Porque realmente Piracuruca estava precisando, né, de um espaço como esse, para que não só Piracuruca, não só Piauí, mas o mundo conheça, né, os homens e as mulheres de bem aqui do nosso município. Eu queria agradecer demais a vocês o espaço e parabenizar mais uma vez. Muito obrigado. Enfim, eu digo sempre, Nonato, o seguinte, que a nossa vida, ela é guiada por Deus. Eu só peço, todos os dias ao amanhecer, eu agradeço por acordar. E ao deitar, eu agradeço pelo dia vivido, pelos aprendizados do dia. E peço ao amanhecer que Deus me dê sabedoria para conduzir o que Ele me orientar a fazer. E com essas palavras eu queria dizer que o Senhor Jesus que é o comandante da nossa vida e que a mulher que veio lá do Cruz, essa filha do Pedro do Cruz e da Dona Maria das Dores, já conseguiu muita coisa na graça de Deus, que foi se tornar empreendedora, mãe, mulher, batalhadora e vereadora por 3 mandatos. Então, eu me sinto muito contemplada com isso, sabe? Sou muito agradecida por tudo que o Senhor Deus vem nos
proporcionando. Mas, respondendo a sua pergunta, o povo e Deus decidem o meu futuro nas próximas eleições. Satisfeito, seu Nonato? Digamos que eu estou ainda pensando que ela ficou em cima do muro, assim, e não respondeu. Mas ela foi sábia, viu? Uma Ela foi sábia. sabedoria Respondi, imensa. Muito obrigado mesmo, do fundo do coração, pela sua participação hoje aqui Obrigado, minha amiga. De nada. em mais essa edição do F5 Podcast. E é isso aí, agradecer a você que está acompanhando mais essa edição, dizer que é um imenso prazer estar proporcionando para vocês esses bate-papos super agradáveis, motivadores, e onde a gente conhece cada vez mais, conhece mais a fundo, na realidade, né? As nossas personalidades, as pessoas que são exemplo aqui no município de Piracuruca. Eni Araújo, verdade. fica aí o seu... Pronto, cara. Eu só queria Seu agradecer abraço. também e dizer que é nesse espaço que a gente vai, aos poucos, trazendo a história de piracuruquenses que, de certa forma, ajuda a construir essa história piracuruquense, certo? Então, eu acho que a missão do quadro está sendo cumprida, que é trazer personalidades, pessoas que inspiram, pessoas dedicadas, batalhadoras, trabalhadoras, que acreditam no que fazem, que amam o que faz. Eu acho que é isso que a gente quer fazer também aqui, porque a gente gosta do que a gente faz. Então, continua com a gente e até uma próxima. Um abraço, Valeu. fiquem com Deus. Servir não é obrigação. Para a vereadora Torquata, servir continua sendo uma missão. É isso aí.